Oi, gente, entrei novamente porque a gente já estava com quase 3 minutos. A gente vai conversar hoje com o professor de matemática Daniel Camerino. Ele é de Isoladas, né, de cursos preparatórios para Enem, enfim. Mas ele hoje só vai poder ficar um pouco, em vez de ser 1 hora, a gente vai fazer 35 minutos, que ele vai ter uma aula de 8h15, eu acredito, de 20h15. Então, já estávamos com 3 minutos e aí eu decidi encerrar para aguardá-lo. Eu já mandei mensagem, ele estava online até bem pouco tempo, mas quanto mais o tempo agora, ele está para que a gente possa conversar. Não entendi, não entrou. Ele estava ontem falando que parece que estava na Barra, alguma coisa assim, e que o sinal estava, ou era em São Miguel, e o sinal estava. Ai, que bom, o sinal foi bom. E aí, você vai realmente ter sua aula de 8h15? Não, É a isso? gente vai sim, mas a gente pode ficar aqui até atender a todo mundo, aí a você também, tá bom? Ah, tá, certo. Que eu pensei que você tinha realmente que acabar. Eu tenho, mas aí a gente vai. O que for, tudo que for necessário a gente vai respondendo aí com Ah, calma. legal. É muito bom isso. Olha só, Daniel. Primeiro, eu queria que você explicasse que eu sou do tempo de cursinho. Você é um pouco mais novo do que eu, mas creio que também. Olha, tá. Agora, Tô organizando aqui, mas ah, vai dar certo. bom. O que mudou de cursinho para isoladas? Que hoje é só a nomenclatura ou mudou toda a estrutura mesmo? Não tem mais os cursinhos nos moldes anteriores como era do meu tempo. Eu tenho 57 anos, não sou tão velha, mas era cursinho que bombava. E depois começou com essa história de isoladas e que hoje a gente só fala em isoladas, não fala mais em É, cursinhos. E qual é a diferença disso, né? Para a gente veja entender. só, existe as vantagens. Vamos lá, as isoladas hoje, o maior benefício dela é você poder escolher a matéria e o professor que você vai estudar essa matéria. Por exemplo, se você faz um cursinho, o cursinho lá tem todas as matérias, você gosta do professor de matemática, mas você não se identifica muito com o professor de física, mas você é obrigado a estudar com o professor de física porque você está no curso, entendeu? E na matéria isolada, não. Na matéria isolada, você vai fazer uma pesquisa de mercado e vai ver qual é o professor que você se identifica. Entendeu? Geralmente esses alunos, quando fazem primeiro ano, segundo ano, eles já vão sondando para ver qual é aquele professor que tem uma identidade melhor e a partir daí eles escolhem. Então, por exemplo, num cursinho hoje você vê três matemáticas. Tem a matemática um, a matemática 2 e a matemática 3. Hum. Você vê com a matemática um com o professor a 2 com o professor B e a 3 com o professor C. Mas se o aluno não se identifica com um desses professores, já vai criar uma defasagem no conteúdo. É. Já na isolada, não. Se ele está procurando a isolada do professor, então ele vai ver todos esses conteúdos com aquele professor. Então a identidade é diferente, entendeu? E o aprendizado, tenha certeza que também é totalmente diferente. Mas foi o mercado que percebeu isso? Foram os alunos que exigiram? Foram os professores que. Ou foi uma somatório de fatores? Ô, Mônica, na verdade, isolada já existe há muitos anos, né? Para você ter uma ideia, quem começou com isolada aqui em Alagoas foi a professora Osmandina, Sim, que ela era uma ela. exceção, mas não tinha em Pronto. todas as disciplinas, né? Não, mas aí Antigamente não tinha. na época dela tinha o professor Márcio Gomes de Química, professor Era, Elcio Gazaneu de Matemática e de Física, era. professor Edinaldo Paes, então eles já viam naquela história. Só que naquela época a pessoa fazia o cursinho com todas as matérias e pontuava uma ou duas matérias. Era. Agora houve essa inversão, né? Agora é 100% matéria isolada. É raro hoje você ver um aluno dizer que faz cursinho e matéria isolada. Geralmente, hoje eu diria para você que mais de 90% dos alunos hoje fazem matéria isolada. Aqui, em Recife o mercado é totalmente dominado por matérias isoladas também. Porque realmente o resultado é diferente. Hoje tem um cursinho no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho um professor que é amigo meu, o Hansen, do Descomplica. Ele me disse que dá aula num cursinho lá, para você ter uma ideia, só podem ter 20 alunos, 30 alunos na sala, a mensalidade é R$ 3.000, vamos dar um exemplo. Nossa. E ele me disse que
o aluno escolhe qual é a matéria que ele quer estudar. Por exemplo, tem um professor A, B e C de matemática, ele vai pontuar aquela turma só daquele professor. Então, isso já é uma tendência e eu tenho para mim que isso vai vir para ficar para o Brasil todo. Isso aí eu acho Bom, que, você com o seu curso da matemática, mas você eu creio que você é dono de um cursinho ou um curso que tem várias isoladas juntas. eu sou dono de Aí, um espaço do espaço. que tem matéria isolada e eu acho muito interessante. Por exemplo, é muito bom. Eu tenho um professor de física lá, como é o professor Coité, e eu sou professor de matemática, mas o professor não se identifica com o professor Daniel Camerino e quer fazer só a física com o Coité. Ele vai fazer só a matrícula dele na física com o Coité e vai procurar o professor de matemática que ele mais se identifique. Eu acho isso Entendeu? fundamental. É. O aprendizado passa pela identificação, né? Com Você certeza. E você não sabe que se identificar. a matemática, por exemplo, ela é considerada o bicho papão, né, já desde pequeno. E você estudar com um professor que você não se identifica já vai ser um problema, né? É, com certeza. Então, Olha só, aí de repente a pandemia em março. Você ficou louco, rapidamente você reverteu a situação. As primeiras semanas, ou a primeira semana, março, abril, como foi isso aí? Porque você tem custos, né, fixos, não sei se necessariamente aluguel, mas tem professores que dependem também daquele espaço, tem funcionários. Como ficou a sua cabeça e você, meu Deus, eu vou ter que fechar até quando? Como é que você se resolveu? em primeiro lugar, ninguém esperava tanto tempo, né? No começo a gente achava que era um momento bem curto, e realmente assim, quando surgiu aquele comentário de ter que parar, eu fui o primeiro a parar, eu parei de imediato até para não colocar ninguém em risco, entendeu? É. E lógico que foi uma loucura, né? Eu tive a graça aí de ter um acompanhamento, eu tenho uma equipe, por exemplo, a minha matéria matemática não é Travou. só o professor Daniel Camerino, eu tenho, tá ouvindo? Travou, Daniel, travou. Não, Você tá, comece. Foi você uma tá me ouvindo? loucura, aí travou. Agora tô, mas Certo, travou antes. Aí, quando você começou, foi uma loucura, travou. Daí para frente a gente não viu. certo, veja só. O que eu falo da loucura é o seguinte, que a gente não sabia que ia ser só. Eu imaginava o quê? Uns 15 dias parado, e depois a gente É. voltava. Todos Mas quando eu nós, vi que a né? coisa era muito mais. Depois que eu vi que a coisa era muito mais séria, e eu quis dizer o seguinte: a matemática do meu curso, eu tenho hoje uma estrutura muito grande hoje só para matemática, e a matemática lá no meu curso não é feita só pelo professor Daniel Camerino, entendeu? Eu tenho uma equipe toda por trás e tem uma agência também que sempre me auxilia para ver todo o mercado, não só de Maceió, mas do Brasil todo, porque hoje a gente trabalha com o Brasil inteiro, com as turmas online também. Então, de imediato a gente já começou a pegar o Google Meets, pegou o Zoom, já começou a dar aulas ao vivo no horário, que é fundamental para quem está ouvindo. Existe uma grande diferença, Mônica, de uma aula gravada e de uma aula ao vivo, como a gente está fazendo esse bate-papo aqui. É totalmente Uhum. diferente. Você imagine comecei aqui a dar funções e você começa a argumentar comigo. É totalmente diferente de você pegar uma plataforma, anotar suas dúvidas para depois tirar as suas É. dúvidas. Então, eu sou totalmente contra somente a aula gravada. Eu acho que tem que ter o par, né? Tem que ter a aula gravada e a aula presencial ela é fundamental para que você tenha aprendizado, que é o que interessa hoje. Você manteve as aulas online exatamente no horário que você tinha antes, com a duração que você tinha antes, e como é que foi a receptividade dos Veja só, alunos? eu graças a Deus, Ó, peraí, você está exatamente cortando na sua cabeça, porque deixa você eu. parece que Deixa é eu altinho, né? eu tenho Aí vamos. 1,90 m, eu tenho 1,90 m. Pois. Deixa eu. Aí é melhor que corte um pouquinho embaixo. Não, não tanto, Deixa, não tanto, que deixa, agora tá deixa, o eu, teto. deixa eu Pronto. botar mais para cá. É, para Melhorou não aí? ficar cortando. Melhorou, agora tá perfeito. Vamos lá. Deixa eu botar mais para trás. Tá Sim, melhor agora? tá, tá. Agora nós estamos vendo você total. Sim, aí você. Como foi a receptividade desses alunos? Olha, veja só, eu hoje eu vivo dois lados da moeda, né? Hoje no Brasil a gente tem o aluno de escola pública e o aluno de escola particulares, né? E hoje foi fundamental
o ganhar tempo, né? Então, os meus alunos, graças a Deus, hoje, se você for conversar com eles, Mônica, se você conhece algum aluno meu, eu acho que eu vou dizer em Alagoas, mas até fora de Alagoas, porque hoje eu tenho um aluno do Rio de Janeiro, eu tenho um aluno de Minas Gerais, e que Uhum. estão assistindo essas aulas, porque eu costumo dizer que as minhas aulas hoje são online, com cara de presencial. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu tentei criar um formato, Mônica, de uma forma que o aluno não sentisse tanto a diferença. Lógico que o contato humano é diferente, é outra coisa, é muito bom, entendeu? Mas a gente tentou aproximar da melhor forma possível. De que maneira? Primeiro, cada aula no seu horário. O aluno da turma de segunda noite assiste segunda noite, da de quarta assiste na quarta, cada um no seu horário, com 3 horas de aula. Tá certo? O que foi que Nossa. aconteceu? A minha aula no presencial seriam 3 horas e meia, mas só que a gente dá um Hum. intervalo. Então, no online, a gente está fazendo 3 horas de aula sem intervalo. Mas qual foi o benefício disso? Eu criei plantões individuais pelo Zoom, ou seja, eu tenho uma equipe de monitores, que são 5 monitores. O Uhum. monitor A, ele vai lá e atende o aluno individualmente, conversa, porque hoje, no momento, eu acho que não é só ser professor, sabe, Mônica? É. Eu acho que nesse momento a gente tem que saber conversar com os alunos. A gente também tem que entender. Eu recebo várias mensagens toda semana, o aluno perguntando: professor, eu estou com um problema da ansiedade, estou com um problema disso, daquilo. Então, a gente com a experiência, eu tenho 27 anos de sala de aula, então a gente, com essa experiência, a gente vai direcionando para os profissionais da área, não é verdade? Então, Uhum. hoje eu tenho um coach que acompanha o meu curso, e tem o neuropsicólogo também, o Jerônimo Veras, que também ele sempre está lá perto, que inclusive é pai de um aluno nosso. Então, eu Uhum. tento fazer o possível para que eu esteja próximo deles. Então, eu tento simular uma aula online com cara de presencial, para que a gente sinta o mínimo possível. Agora, é lógico, tem alunos que realmente eles precisam do contato humano, daquele negocinho de antigamente, o professor do lado para tirar dúvida. Então a gente já está moldando isso aí. Hoje eu já estou criando, viu, Mônica? Depois de alguns meses já, a gente já está criando o plantão individual presencial, o professor com Ah, a bom. máscara, com aquela máscara protetora, Achei, entendeu? Com é. luva. Então tá fazendo, a gente já vem fazendo isso há 2 semanas. Então a gente está tentando resgatar aquele Mas com aluno horário que sentiu marcado, muito. né? Para não, Hora não ter. marcada, e É. como eu tenho 2 salas de plantões, Mônica, se você teve o plantão em uma, aí, por exemplo, de 8 às 10, a de 10 às 12 já é na outra sala, que é o tempo que higieniza essa Uhum. sala que foi dado o plantão. Então, Bom, eu acho isso foi que, a saída que você teve. Mas até você ter essa saída, deve ter levado um pouquinho de tempo. E mesmo assim, talvez, mesmo com essas aulas, não tenha a quantidade de alunos que você tinha antes. Ou porque os pais tiveram problemas financeiros, ou enfim, muitas causas diversas. Como é que foi lidar com isso? Porque no seu espaço você tem custos fixos, né? E tem funcionários para manter. Houve uma queda de receita. Hoje você trabalha com a mesma quantidade de alunos, a receita voltou a ser como era antes, ou não. E o que é que você fez com os funcionários? Você teve que aderir porque não tinha uma reserva, ou não tinha um lastro, enfim. Mônica, é o seguinte, eu chegar aqui para você e dizer que a gente não teve perda de receita seria, né? A perda É. de receita existiu sim. Principalmente, Mônica, eu tinha vários alunos que faziam o segundo ano ainda, que estão se preparando para o terceiro. Então, como pai, principalmente um pai comerciante, um pai que passou 2, 3 meses fechado, a primeira coisa que ele vai dizer: olha, minha filha, eu vou deixar para colocar você no ano que vem, porque esse ano, como é por experiência. Então, esse foi o primeiro aluno que a gente perdeu, Hum. entendeu? Esse foi o primeiro aluno que a gente perdeu. Então, tiveram vários outros casos de alunos que a gente perdeu que foram, que pais perderam o emprego, entendeu? Alunos que tinham uma bolsa de alguma coisa que foi cortada também, perderam também, entendeu? Então, a receita aí, eu perdi aí uma média de, eu diria para você, Mônica, que de todo o coração, assim, sem querer falar nada de, até quem me conhece sabe que eu não sou muito de estar falando vantagem. Esse ano foi um dos anos que eu mais tive aluno na minha vida. Eu nunca tive tanto aluno. Eu cheguei a ter hoje, esse ano, mais de 1.300 alunos, só de matemática. E hoje devo girar aí em torno de 850 alunos.
Se não Uma fosse queda na pandemia, substancial, né? se não fosse no período de pandemia, esses 1.300 alunos eu teria mantido aí uns 1.100 alunos tranquilamente. Então, porque tem um aluno que passa, tem um aluno que é chamado, tem um aluno que realmente decidiu não mais fazer o Enem, e sim fazer outros horizontes. Tem aluno que não gostou da matéria isolada do professor Daniel Camerino, vai procurar outro. Então tem de todo tipo. Mas a perda que a gente teve agora, eu diria para você, para a pandemia, no momento de pandemia, aí a gente perdeu aí um número considerável de alunos. E isso reflete em todo canto. Por exemplo, eu tinha 7 monitores, eu tive que agora reduzir para 5. Entendeu? Eu sempre prezo muito, Mônica, quem é meu aluno aí que está ouvindo, e quem me conhece já, eu prezo muito aí pelo grupo da gente, entendeu? É um grupo que eu já estou com os meus funcionários não são novos, são mais antigos. E assim, 2 a gente aderiu ao governo, os outros a gente não, a gente tentou conciliar, a gente reduziu, fez conversou. Só que eu não acho justo, Mônica, uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio, a gente cortar alguma coisa, Mônica, não é justo. Eu não estou falando aqui para ser É. bonzinho, não, entendeu? Mas não é justo, entendeu? E eu pensei, pô, vou afastar e depois eu volto, mas eu não ia fazer isso. Eu tenho hoje funcionários que vivem, sustenta a sua casa com isso, e eu não posso fazer isso. Eu poderia muito bem fazer isso com meus 2 seguranças, entendeu? E eu não fiz isso porque eu sei que eles são pais de famílias e não dá para fazer. Então você tinha um equilíbrio financeiro que lhe permitiu ficar dessa forma, mantendo os funcionários ou mantendo alguns aderindo, outros não. Mas se isso permanecer mais tempo, como é que vai ser a situação? Mônica, veja só, eu tenho minha receita hoje, eu ainda tenho um número considerável de alunos, eu acho que hoje eu sou um privilegiado, nesse momento tão difícil, entendeu, Mônica? Eu não posso estar aqui chegando dizendo que o momento é ruim, é difícil, porque a gente cria uma estrutura, Mônica, para alcançar um número de alunos, e quando a gente tem uma perda, a gente compromete todo o grupo, toda a receita do curso. Então, eu diria para você que do jeito que está hoje, a gente consegue ir para o final do ano assim, Tranquilo. Assim, não é o tranquilamente. ideal, É, mas dá para manter. E seus colegas que dividem o espaço com você, ou que alugam o espaço com você de outras disciplinas, eles também enveredaram por aulas online? Ou eles perderam mais alunos que você? Isso é relativo? Como é que foi? Mônica, todos eles se adaptaram às aulas online no momento de cada aula, entendeu? Eu acho que a gente fez uma reunião sobre isso no começo. Eu acho que a gente tem um grupo muito forte e unido, não é verdade? Então eu acho que isso ajudou muito a todo mundo dar um estalo. Por exemplo, eu tenho o professor Tainan Canários de redação, que ele hoje é um cara que mexe muito com essa parte do Zoom, ele está muito bem, então ele sempre trocava ideias. Já tem o outro que já está com uma outra ideia, e a gente vai juntando e todos estão dando aula nos seus devidos horários. A gente faz uma coisa que é diferente, Mônica, que até um pai mandou uma mensagem uma vez para elogiar, e disseram, a gente está, vamos supor, desde março, e a gente está em agosto. Acredite, Mônica, desde março, só tiveram de 5 a 6 finais de semanas que eu não fiz live com os meus alunos. Olha Aí você que. pergunta, professor, qual é o objetivo dessas lives? Daniel Camerino, professor, e eu convido a Mônica, eu convido o professor de física, todo final de semana a gente convida um professor. E por que isso? Para justamente cortar um pouquinho o aluno, esse clima ruim de aula online, esse momento difícil que a gente vive. Porque é muito difícil, Mônica, você está dando aula e você está com um aluno na sala de aula e o seu pai está com Covid, a sua mãe está com Covid, É. entendeu? É muito difícil. Então, quando a gente está presencial, a gente percebe. Mas quando a gente está online é muito difícil. Eu acho que por isso que o presencial, para mim, ele é insubstituível. Porque eu acho que o contato humano. Você observou dispersão dos alunos no online? Eles estavam online com você e também estavam abertos em jogos, ou enfim, o papo. Você percebeu isso ou não? Eles estavam focados assim. Veja só, eu como trabalho com uma faixa etária já mais ou menos assim, mas eu gosto de chamar, eu estou olhando ali no chatzinho, eu gosto de chamar o nome dos alunos, às vezes tem alguns que não respondem, né? Então significa dizer que aquele dali não está na aula, né? Então isso é um É. momento que a gente tem que ter muito cuidado e sempre estar chamando a atenção. Eu tenho um cuidado hoje, viu, Mônica?
Se você for perguntar, mais uma vez, minha gente, o que eu estou falando é bastante você perguntar a alguém que já estudou comigo ou que estuda comigo. Eu Sim. costumo dar aula e o Zoom ele deixa o chat do lado e tem os participantes do outro, eu boto separado. Enquanto o pessoal está copiando alguma coisa, eu fico olhando no Zoom o nome dos alunos. Então, com isso, eu tenho uma Ah, memória muito boa, então, com isso, eu percebo aquele aluno que falta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Teve um aluno que faltou e eu mandei uma mensagem para ela. Qual foi o motivo da falta? Ela, sou professor. Então, eu tenho muito esse cuidado, porque eu acho que quando você faz isso, o aluno ele vai ficar, poxa, o professor realmente se preocupa com a é. gente. Entendeu? Ele Então, se por isso que eu sente estou dizendo, valorizado, né? pronto, Mônica, você chegou no ponto fundamental. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso, não é só o Daniel Camerini, não, todo mundo em todas as áreas. Você tem que Uhum, prestigiar o seu cliente, seja ele quem for, entendeu? Então, o meu aluno é meu cliente. Então, eu tento trabalhar com ele de uma forma que ele se sinta realmente o fulano de tal e não mais um aluno, entendeu, Mônica? Eu acho que isso daí uhum. é fundamental hoje, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Bom, muito se questionou sobre Enem. E eu aqui vou questionar você sobre Enem. Primeiro, teve uma suposta pesquisa, que eu não sei como é que uma suposta pesquisa de repente decide o que disseram contrário a tal pesquisa, o resultado daquela pesquisa. Aí você explica isso para a gente. Por que teve essa pesquisa para saber se o Enem ia ser em maio? E você acha que realmente foi melhor estar em janeiro, era o certo, era o que deveria estar? Deu tempo para as pessoas, para os alunos realmente se prepararem? Ou não? Vai todo mundo meio que capenga, tanto de escola pública quanto de escola privada? Como é que é isso? E como foi essa história dessa tal pesquisa cujo resultado não foi levado em consideração? É interessante o que você falou aí agora. Na verdade, ele fez uma pesquisa, na verdade, foi uma consulta, né? Eles Uhum, dizem que foi uma consulta, porque quando o Enem foi adiado, eles disseram que eles têm uma data para marcar entre 30 e 60 dias. uhum. Teoricamente, não era para ter vindo na consulta a data de maio. Entendeu? Não era para ter É. vindo essa data de maio. Se era para sair entre 30 e 60 dias, isso é uma parte política, tá, Mônica? Que eu assim, eu não queria. Não, é só o que você percebeu. Não, não, não Eu vou vamos ser bem entrar nos sincero com você. meandros. Se Mas foi feita assim, uma o que é que foi consulta, que houve? Porque a gente ouviu de repente, vai ser uma pesquisa, vai ser uma consulta, e de repente opina, e de repente é de janeiro, então para que fez, né? eu sou a favor do seguinte: se for uma consulta e maio ganhou, teria que ser em maio. Ponto. Não tem mais o que Sim, discutir. Agora vamos ver por que não foi feito em maio. pois é. Eu sou muito ligado, por exemplo, eu tenho um contato, os meus simulados vêm todos de Brasília hoje, e eu tenho um contato com o pessoal de Brasília, e eu realmente dizia a eles, não, para vestibular, eles, professor, o vestibular vai ser em janeiro. Então, eles falavam com a convicção, Mônica, de como se já soubesse que ia ser em janeiro. E a gente aqui, eu via o pessoal brigando no Instagram, dizendo que o fulano de tal só se preocupa com a classe mais alta, o outro com a classe mais baixa, porque isso criou Uhum, um uma problema, disputa, uma uma intriga, disputa. pois é. Então, eu via muito isso. Eu procurei não entrar tanto nisso, porque eu sou professor de escola pública, Mônica, eu sou professor do Instituto Federal, e tenho o meu curso. Então, eu estou vendo os dois lados. O Instituto Federal ainda não voltaram às aulas. A gente está para voltar agora com aula remota. Né? E o Enem já é em janeiro. Entendeu? É lógico que esse aluno está totalmente prejudicado. Entendeu? Pois Ele tá é. se ele não tiver, agora é como eu estou dizendo, o brasileiro, ele infelizmente ele sofre muito, né? Principalmente na educação nesse nosso país. Então, o que é que a gente precisa? Superar isso. Superar de que forma? Eu tenho alunos, realmente alunos, que não têm condições de pagar curso, não tem condições de estar em nenhuma matéria isolada, não está tendo aula, e esse aluno está estudando em casa. Entendeu? É difícil, Você muito diz difícil. aluno de escola pública? Aluno de Aluno escola da sua. pública. Sim. E também Mas tem são aluno. exceções, né? São exceções. Porque você não tem. É uma Você força tem, de vontade muito grande, né? é O você saber o que foco. você quer, né? E também Exatamente. tem alunos de escolas particulares, Mônica, que também não está conseguindo, entendeu? E não tem condições de andar muito. Então, eu penso o seguinte: o prejuízo é muito grande, mas eu acho que se a gente for parar para ver, agora no meio do ano entraram vários alunos num programa do governo que eu particularmente acho,
excepcional para aquele aluno que não tem uma condição financeira muito boa, até aluno bolsista de escola particulares, que é o chamado ProUni. Hum, E se por acaso o vestibular fosse maio, em janeiro não teria ProUni para as faculdades particulares em fevereiro. Entendeu? Então, entendi. isso é um prejuízo. Entendeu? Agora, lógico, isso é uma minoria. Entendeu? Mas é uma minoria daqui, uma minoria dali, que vai dando uma soma que no final considerável. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha agora que, a Gabi, que passou em outro estado. Até ela está tentando aí se juntar para ver se ela consegue ir pelo ProUni. Entendeu? Hum, Então, eu vi faculdades dizendo que se o vestibular não fosse em foi. janeiro, não vai aderir o Enem. Agora você imagine o que foi que aconteceu com o Cisal agora, Mônica. Ao Cisal aderiu o Enem, que foi, na minha opinião, foi um absurdo. Ela aderiu o Enem. Olha, veja só, no momento que a gente vive, eu concordo, aderiu o Enem, para não confundir a minha fala. Hum, Mas ele teria que ter aderido ao Enem antes de terminar as inscrições do Enem, Mônica. é verdade. Eu tinha alunos que só ia fazer ao Cisal, Mônica. Aí, quando aderiu o Enem, ela Entendi. não se inscreveu no Enem, ela perdeu, ela não vai fazer vestibular esse ano porque ela não se inscreveu no Enem. Então, Nossa. isso não foi justo para esse aluno. Por exemplo, eu tenho alunos que só queria fazer medicina pela UCISAL. E aquele curso que só tem na UCISAL? Entendeu? Aí ele agora vai ter que fazer uma faculdade particular. Agora, eu concordo plenamente em esse ano a UCISAL ser o Enem. Agora, eu Hum. acho que teria que ter revisto isso, teria Mas que ter essa, visto isso. essa abertura vai ser só esse ano ou vai O passar a ser reitor, Enem? o reitor falou lá dizendo que só seria esse ano. Né? Não É. sei se eles vão gostar, né? E vão continuar. Mas Porque para assim, é para que as pessoas entendam, porque só não tem alunos aí seus, mas tem outras pessoas. A Uncisal tinha um vestibular diferenciado do Enem. Então, quem fazia no Enem tinha uma chance de, ou antes ou depois, dependendo da data, concorrer naquela instituição. É isso? E agora, Mônica, mas quando ele aderiu assim de última hora, muita gente ficou de fora porque não tinha feito o Enem ou vai fazer em janeiro, é isso que você quer dizer? isso, eu estou querendo dizer que teve aluno que só ia fazer a UCISAL, estava Sim, esperando a inscrição da UCISAL. Quando a sim. UCISAL decidiu em não ser mais vestibular pela UCISAL, promovido por ela, e Uhum, sim do uhum. Enem, já tinha terminado o prazo de inscrição do Enem. Ou seja, esse aluno não vai fazer nem o Enem nem a UCISAL. Agora Vai vem a minha ficar pergunta. voando. Exatamente. Agora, qual foi o benefício disso para aqueles que se inscreveram? Porque é muito fácil. Eu vejo muita gente dizer, mas o alagoano vai se sentir prejudicado pelo fato de Alcisal ser Enem. Não, rapaz, não vai ser não. Vai ser muito melhor para o alagoano. Eu estou falando para você se inscrever, Mônica. Agora vamos fazer por que isso? Porque Uhum. vai ter uns 5% para o alagoano. Aí muita gente costuma dizer que 5% não é nada. Eu já sou contra, eu já não concordo. Eu sou professor de matemática, eu vou dizer por quê. Uhum. Mônica, raciocine comigo. Na UFAL, o aluno passou com 790. Vamos botar uma média, 790 de média do Enem, Uhum. certo? Se o aluno tiver 760 e botar mais 5%, ele vai ultrapassar esses 790. Então ele vai poder brigar na UCISAL. E o Uhum. aluno de outro estado que tiver mais de 790 no Enem, ele não vem para Alagoas, ele vai ficar na cidade dele. Ah, Então isso foi entendi. muito bom para o alagoano, porque Uhum. 5% em cima de uma nota acima de 700 é muita coisa. 700 pontos dá 35 pontos a mais. É, Entendeu, Mônica? verdade. Então, eu tô analisando friamente porque eu respiro isso 24 horas, tá bom, Mônica? Então é muito bom, é muito importante a gente mostrar que para o alagoano, de uma forma geral, isso foi muito bom. Entendeu, Mônica? Porque, eu vou dar um Uhum. exemplo. Eu tenho um aluno agora, vou dar um exemplo. O Rodrigo foi chamado agora na UFAL com 770 e poucos pontos. Ele foi chamado Uhum. agora na última chamada. Se tiver os 5%, ele não esperava nem para a UFAL, ele já tinha sido chamado na UCISAL. Entendeu? Porque os 5% dele ia fazer com que ele tivesse quase 800 de média. E quem tem 800 de média não vem para Alagoas, não. Quem tem de 800 de média passa em qualquer federal do Brasil. Qualquer não, Ó, né? Em a 70%. Sofia está dizendo aqui, na primeira opção no SISU, é melhor colocar o SISAL por conta dos 5% ou o FAO? Aí é a Sofia. Primeiro, vamos deixar abrir o SISU.
entendeu? A gente não pode dar essa resposta agora. A gente vai acompanhando as notas do SISU. A gente tem alguns dias para fazer esse estudo, entendeu? Agora é o seguinte, se você vê que a sua nota com os 5% vai conseguir brigar para o CISAL, eu botaria para o CISAL, eu particularmente. Mas é muito cedo para a gente fazer isso. De repente, viu, Mas Mônica? isso não gera uma ansiedade extra no aluno, não? Com todas essas mudanças aí, não deixa o candidato, digamos, mais inseguro do que ele já está naturalmente? Mônica, veja só, o SISU já acontece há muitos anos, não é verdade? Então, Sim. o que a Sofia está perguntando, isso já acontece, não só, o cara fica, professor, eu devo botar para a UFAL, ou para a UPE, ou para a Federal de Pernambuco, ou para o Mato Grosso, ou para o Macapá. Isso, durante o desencadeado do SISU, do passar dos dias do SISU, porque o que é o SISU? Ele vai abrir e você vai botando as notas. E muita gente fica jogando com essa nota, entendeu, Mônica? Então, o que é que tem que fazer? É você olhar os últimos anos de todos os vestibulares. Agora, uma coisa eu vou dizer. Coloque a sua primeira opção naquilo que você chega mais próximo, para não correr o risco de não ser chamado. Entendeu? Então, vamos supor que você, Sofia, a sua nota deu para você ficar na lista de espera da UFAL e da UCISAL, certo? Mas se você vê que você vai ter mais chances de ficar na UCISAL, vai logo para ela. Tá? Porque Entendi. muita gente pergunta, eu ouço muito, Porque Mônica. pode perder a da UFAL ou não, Pode, porque necessariamente? o que vale hoje é a primeira opção, não é verdade? A Ah, lista de entendi. espera é na primeira opção, que foi uma coisa que Entendi. mudou também tem uns 2 anos. Mas Uhum. eu costumo dizer, viu, Mônica, que os alunos que estão vindo aí também, o importante é você fazer uma federal, uma estadual. Muita gente diz, mas a estadual está com problema. Mas é de graça, minha gente. É Então, aqui verdade. você passar, você vai ser um bom profissional, você vai fazer a sua residência, se for medicina, se for qualquer outro curso, É, você vai se especializar. Então, o importante é que você não vai pagar, entendeu? Então, eu é. costumo dizer que o momento é difícil. Agora, Mônica, o aluno que souber aproveitar esse momento, tenha certeza que ele vai fazer diferença. Pois é, aproveitar em que sentido? No sentido de estudar, de fazer a escolha certa, de que exatamente? De se organizar. De se organizar de que forma? Eu vou falar para o aluno que faz terceiro ano e depois eu falo para os demais, tá certo? Certo. O aluno de terceiro ano, na segunda-feira, ele vai para o colégio, ele tem aula de matemática, de física, das matérias. Então, ele tem que manter essa rotina de estudo. Entendeu? Ele tem que simular como se ele realmente estivesse fazendo no presencial. É por isso que hoje existem profissionais como o coach, que ele faz exatamente esse trabalho, que hoje vai ser um trabalho muito importante. Tem muitos coaches hoje aí no Brasil que está fazendo um show. Eu tenho um coach chamado Antônio, que ele é de Aracaju. Ele está fazendo um cronograma para os alunos em casa. E eu tive alguns alunos que elogiaram de que forma, Mônica. Eu tenho um aluno que mora lá no Tabuleiro e ele teria que descer para o presencial. Aí ele descia, perdia 1h30 para descer, 1h30 para subir. Ele perdia 3 horas, que no online ele não está perdendo esse tempo porque ele não está saindo de casa. Então a gente tem que saber aproveitar essas 3 horas que ele ganhou a mais. Entendeu? Então é Entendi. fundamental você ter um horário de estudo. É fundamental você ter uma programação. Aí agora eu vou falar uma coisa. Quer fazer bem o Enem? Matemática e redação. É o carro-chefe. Por quê, professor? Porque são as únicas matérias que você extrapola os 800 pontos em diante. Essas duas matérias. Aí você diz, professor, então você está querendo dizer que você vai estudar essas duas e abandonar as outras? Eu não estou falando isso. Eu estou falando Mas que está vocês vão dizendo que dar tem um foco, né? Uma prioridade. ênfase maior. Eu vou dar um exemplo. Se você divide a sua semana nos horários de estudo, você tem que ter pelo menos 10 horas por semana de matemática. Entendeu? Você tem que toda semana fazer uma ou duas redações. Porque são as matérias que você chega a 1.000, Mônica. Então, o Enem hoje virou uma estratégia também. Não é só o aluno bom, é o aluno que sabe estudar, que sabe se preparar com o Enem por conta do tempo. Entendeu? Eu tenho alunos, Mônica, que se Mas você você botar o dia ensina isso? Você. simulados direto. Entendi. A gente faz simulados, inclusive agora eu já estou me organizando, Mônica, para fazer simulados com 5 alunos presenciais, porque é diferente. Você fazer um simulado online é uma coisa. Só que no Enem É. você não vai fazer online, você vai fazer presencial. Então você tem que vivenciar o que você vai fazer. Entendeu? Então você hoje, o nome já está dizendo, você tem que simular a prova. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que estão reclamando isso aqui, Mônica, ó. Isso aqui, Mônica, ó.
Professor, mas a gente vai ter que fazer o uso da máscara, professor, no vestibular? É norma, é Sim, lei. Então você não tem que é, estar reclamando disso, você tem que se adaptar a isso. Entendeu? Então é. a gente tem que aprender a parar um pouquinho de reclamar, Mônica. Entendeu? E sim procurar maneiras e formas para que a gente resolva os nossos problemas. Bom, já se definiu como é que vai ser o Enem nessas salas de aulas que provavelmente deve ter redução, né? Porque não pode ficar o número de carteiras que ficava antes, enfim, de cadeiras para os alunos. Já se definiu isso? Já se fala isso? Ou é uma coisa ainda que está lá na estratosfera, no pensamento longínquo dos gestores que fazem, que elaboram o Enem? Eles ainda não se manifestaram muito para isso, não, mas eu acho que essa parte não vai ser problema, não, tá, Mônica? Eu acho que num colégio que você trabalhava com X alunos, você vai reduzir a metade, entendeu? Então, Sim, então eu vão acho ter que ter mais escolas com disponíveis, né? certeza, eu creio que sim, eu creio que sim. Isso aí não, vai ter que ser sim, não tem como não ser. E aquele aluno que, por exemplo, não terminou o ano letivo esse ano, já existe definição como é que vai ficar em relação ao Enem? Porque provavelmente, eu até vou entrar nesse assunto com você das aulas presenciais, mas as escolas estão paradas. E aí esse aluno que iria concluir agora o terceiro ano, como é que fica ele perante um Enem da vida aí? Mônica, eu recebi a sua pergunta agora, foi a que eu recebi de uma aluna chamada Carol de Arapiraca. Ela é do Instituto Federal de Arapiraca e Maria Clara Leão. Eu lembro como se fosse hoje, elas mandaram essa mensagem para mim preocupada com isso. E eu respondi para elas o seguinte: eu acho que o seu papel é estudar, tá certo? Então, se você vai se preocupar com uma coisa que não cabe ao aluno se preocupar com isso nesse momento, eu acho que ele tem que primeiro quem tem que se preocupar com isso aí são as pessoas que gerem os institutos, as escolas públicas e dar alguma forma para que esse aluno não seja penalizado. Esse aluno não pode ser penalizado por uma coisa que não é culpa dele, entendeu? E não é culpa de ninguém, na verdade, né? Isso É. eu não vou entrar nesse mérito, não é culpa, mas é um momento que o país, é um momento que o Enfim, país, entendeu, é uma Mônica? Então, doidice do mundial, né? e eu, Ele sinceramente, não como deve se professor, preocupar. Segundo a sua opinião, ele eu acho que ele preocupa-se tem que em se preocupar passar. primeiro em passar. E Pronto. vou lhe ser sincero, um aluno do Instituto Federal, vou dar um exemplo, que passou em engenharia. Não é justo, eu estou falando a opinião do professor Daniel Camerino, tá? Não é justo esse aluno ser penalizado porque ele ainda não tem o diploma. Se ele passou é porque ele já mostrou que tem condições. Exatamente. E outra coisa, Mônica, também tem uma coisa que você tem que ver. O aluno que passar agora, ele só vai começar a aula lá para setembro, outubro do ano que vem. Ou Hum. seja, dá tempo dele concluir o ano letivo e a universidade dá um prazo para que ele entregue esse diploma. Essa é a melhor forma de ser feita. Ou melhor, É eu não vou verdade. dizer a melhor forma, é a forma justa. Entendeu? Então eu acho que isso é fácil de resolver. A gente não pode penalizar um aluno pelo fato dele não ter um diploma. Se ele passou, eu acho que ele tem todos os méritos. Ó, tem duas perguntas aqui. A Sofia está dizendo, professor, fala um pouco da organização dos alunos que não estão no terceiro ano. E a Miriam disse assim, as secretarias de educação estão se organizando para não gerar prejuízos nesse sentido. Pronto, Quem acabei de está responder. terminando o ensino médio esse ano, mesmo sem um diploma, não deve ser penalizado. Certo, Pronto, maravilha. acabou de falar o que eu disse, né? Mas e esse aluno que ficou tanto tempo aí sem estudar presencial, como é que vai ser esse retorno? Já tem uma definição, os professores já foram ouvidos sobre isso, porque até um pouco tempo atrás eu fiz lives com professores que disseram que eles não fazem parte do processo, eles fazem parte, querem aula, mas não foram consultados sequer como seria esse retorno às aulas. No IFAL, que é federal, como é que vai ser? E, de uma maneira geral, já tem uma definição dessas aulas, os pais, os alunos querem realmente aulas presenciais e não existem riscos, até para Mônica, você, professor. Mônica, veja só. O Instituto Federal volta com aulas remotas agora. Provavelmente a gente começa com aulas do quarto ano e vai vendo como é que vai ser o desempenho. Justamente porque o quarto ano, justamente para que você possa andar com os dias letivos para que não haja um prejuízo no seu diploma, que eu também acho que isso não seja problema o diploma. Uhum. Mas veja só, Mônica,
O voltar agora é muito difícil. Eu não É. acredito que a gente volte agora. Eu vou dizer porque eu vou dar um exemplo, minha gente, e eu queria que vocês me ajudassem aí rapidinho. Eu abri minha sala que cabe 180 cadeiras, 190 cadeiras, e eu só vou dar aula para 30 alunos. Vamos fazer aqui uma análise. Eu tenho 30 alunos na turma de segunda noite, e eu vou lá e dou aula, Hum, certo? Vamos supor, mas eu dou aula na turma de segunda noite, na turma de terça, na turma de quarta, na turma de quinta e na turma de sexta. Vamos supor, minha gente, que um desses alunos aqui pegaram o Covid. Eu não estou falando no meu curso, pegaram o Covid em algum lugar e a gente detectou que esse aluno está com Covid. Aí vamos lá. Esse aluno com Covid, os 29 da sala vão ter que entrar em quarentena. é. E O o professor professor. também, né? Ah, mas aí vamos fazer uma cadeia. O professor vai entrar em quarentena. E Com todas as certeza. outras turmas que o professor entrou também vai ter que entrar em quarentena. Pois é, vai Então, ser um inferno eu, astral. eu diria assim, sabe, Mônica? Eu acho sim que deve voltar, mas eu acho que a gente deve esperar um pouco mais, baixar mais. A Alagoas, por exemplo, tá caindo, ou pelo menos tá Uhum. mantendo. Então vamos esperar mais um pouquinho, minha gente. As escolas que fizeram até setembro, até agosto, você fazer um mês a mais em casa, ou um mês e meio, não vai fazer muita diferença na volta do presencial. Até porque todas as escolas hoje, eu não sou professor de escola particulares hoje, mas eu tenho Uhum. contato total com eles. Nenhuma escola hoje, Mônica, tem a estrutura do distanciamento de 1,5 m. É. Entendeu? Então vamos lá, uma E turma que tem outra, 40 eu alunos. acredito que mesmo na sua, que você tem uma capacidade de 180 alunos, botou 30, como é que você vai fazer 3 turnos, 4 turnos Pronto. para ensinar os alunos? É aí onde eu vou E chegar a para você. sua exaustão física, mental e etc. É aí onde eu vou chegar com você. A maioria das escolas hoje, elas estão tentando fazer uma turma em 3 horários, em 3 turnos, por exemplo. Vem uma semana um grupo, na outra vem outro, na outra vem outro. E esses que não estão assistindo, assistem de casa. Hoje, para você ter uma ideia, eu já montei uma estrutura lá no curso, como a maioria das escolas já devem estar se articulando e outros lugares também. Eu vou ter condições de fazer a minha aula no quadro, na sala de aula, e sendo transmitido para a casa do aluno, ao vivo, com alta qualidade. Agora, isso requer investimento, que não é barato, você sabe que não é barato, entendeu? Mas é a saída que a gente tem. E as escolas, a maioria, estão fazendo isso. Mas para o professor Daniel Camarena é muito fácil, porque eu vou precisar fazer isso em uma ou duas salas. Imagina uma escola para fazer em 30 salas, em 40, em 50. É muito É, complicado. pois é. É difícil. Então, eu vou responder a você curto e grosso o que é que eu acho. Eu acho que a gente deve esperar um pouco mais. Agora, quem tem Uhum. que dizer isso é o pessoal da saúde, não é verdade? Eu acho que É. quem tem que Não analisar adianta a isso gente aí, ficar delirando. Ou eu não acho fazer que a coisa também de forma assodada para depois ter reflexos negativos, né? A Diva perguntou aqui, ó, professor, o senhor sabe como ficou definido o ano letivo? Aí a Rosana Gaia disse, Diva, entre no site do IFAL e veja a resolução número 50. Mas, enfim, como isso. ela fez a pergunta, vamos responder a ela, né? E a da Sofia também. Fala um pouco da organização dos alunos que não estão no terceiro ano. São as duas perguntas feitas. Deixa eu responder logo a da Sofia, porque a Sofia já tinha perguntado antes, né? E Pois é, para que a exato. gente. Veja só, Sofia, você estuda em casa, não é isso, Sofia? E o que é que eu peço a você? Primeiro, você faz um mapinha de estudos, dando ênfase sempre a mais de um horário grande em matemática, mesmo você sendo bom em matemática, que eu não sei como é que você está em matemática, mas você tem que fazer uma carga horária maior em matemática, uma carga maior em redação, tá certo? E tentar pontuar, não estudar, por exemplo, no mesmo dia matemática, física e química. Embora eu, como aluno, eu preferia estudar matérias de cálculo, entendeu? Hum, Porque eu tinha uma aptidão para isso. Mas o ideal é você tentar intercalar isso aí até para você não ficar tão cansativo só com cálculo em um dia. A minha sugestão é tenta fazer uma rotina sem deixar você muito cansado. Entendeu? Mônica, o que é que acontece hoje com a maioria dos alunos? Querem estudar mais do que o corpo permite. E isso não dá certo. Por exemplo, você precisa ter um bom sono. Eu estou falando isso porque eu sempre faço bate-papo, entrevistas em rádio com um neuropsicólogo, com um fisiatra, com
o médico da esportista, entendeu? A gente sempre está fazendo essas. Eu tenho um programa também que a gente faz isso, que começa em setembro, Partiu Enem, com o professor Daniel Camerino, e isso daí, eu ouço muito eles falarem, você tem que ter o seu sono da noite, é muito importante. Eu tinha aluno que É, estava trocando a noite pelo dia, você não pode fazer isso, porque nós não somos máquinas, tem uma hora que a gente pifa, tem uma hora que a gente é. para. Então, Sofia, se você tem uma rotina de estudar tantas horas por dia, procura aí fazendo uma crescente. Eu sei que a gente está tendo essa entrevista já em setembro, mas mesmo assim é melhor você fazer uma crescente do que fazer uma decrescente. Parece que eu estou dando aula de matemática, né? Ela até disse assim, ó, é melhor estudar matemática todos os dias ou separar um dia só para matemática. Ela está focada, viu? Sofia, Sofia, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você tá, como é que está a sua situação em matemática? Só para a gente finalizar com a Sofia. Sofia, estudar todo dia vai depender se você tem conteúdo todo dia. Eu até sugiro assim, por exemplo, você estudou funções, vai lá e faz as atividades de funções, certo? Aí parou. Se você vai precisar de 2 dias para fazer isso, faz todo dia, diluído. Eu tenho alunos que preferem fazer turnos. Eu, particularmente, acho que varia de aluno para aluno. Entendeu? Então, eu aconselho a você a fazer o quê? Estudou funções. Função do primeiro grau. Matou os exercícios? Respira um pouquinho. Antes de ir para a função do segundo grau, por exemplo, dá uma revisadazinha em função do primeiro. Entendeu? Aí vai para o outro tópico. E o mais importante, que o que eu vou falar agora não é só para matemática não, tá, Sofia? O que eu vou falar agora para todas as matérias. Tem muitos alunos que estudam o momento, o módulo 7 é hoje. Aí está estudando o módulo 7 e esquece de revisar o que já foi dado. Esse é o maior diferencial de quem faz isso durante o ano. Eu vou dar um Sempre exemplo. buscando revisar Tem, o que já viu. tem que estar no horário de estudo isso, Mônica. Tem que estar no horário de estudo. De que forma? Vou dar um exemplo a você. Eu estou estudando geometria plana esse mês de setembro, certo? Eu vou estar acompanhando a geometria plana, passo a passo, tópico por tópico, devagarinho. Mas eu não posso esquecer que, além da geometria plana, eu tenho que ter pelo menos umas 2 horinhas na semana para rever o que já foi dado, nem que seja com questões. Isso é uma estratégia, minha gente, que eu falo todos os dias na minha turma. De A- fixação, né? As lives, Mônica, que eu falo para você que eu faço todo final de semana, sabe quais são os objetivos das live? Live? Hã? Rever os assuntos que foram dados. Eu não boto live de assunto atual, não. Eu só boto live de assunto de fevereiro, de março, abril, e os alunos estão apaixonados por isso. Entendeu? Imagina só, eu vou dar aula matemática e o coité de física. O coité está dando assunto do terceiro ano e na live ele vai lá comigo e faz uma revisão só de assunto de primeiro ano. Isso é que é diferenciado. Entendeu? Entendeu, Uhum. Sofia? Sofia, você entendeu mais ou menos, Sofia, o que eu quis dizer? É, responde aí, Sofia. Agora vamos responder a da Diva, né? Ela disse, professor, o Ó, senhor eu sabe já vi como ex-aluno ficou. meu aí, Nando Dória, advogado aí, ó. Pronto. Ela disse como ficou definido o ano letivo e a Rossana falou da resolução, mas enfim, vamos dar a resposta a ela, né? Veja Como. só, o ano letivo das escolas particulares vai acontecer normalmente, né? Das escolas Hum. particulares vão terminar normais. Os das escolas públicas a gente tem que aguardar, porque a gente tem que ter os dias letivos. Entendeu? Então, por exemplo, até então o IFOL ainda não voltou. Então, a partir do momento que voltar é que a gente vai ter esse cronograma. Mas, mais uma vez, eu repito, minha gente, não se preocupem com diploma. Foi bom que uma pessoa aí falou, não foi, Mônica? Foi. A Dizendo Rossana. que a roça. Pronto, não se preocupem com o diploma. O diploma, se você tem um mérito de entrar numa faculdade, eu tenho certeza que não é um Foi a diploma que vai lhe Miriam. barrar. A Miriam que Entendeu? falou isso. Eu tenho certeza que não é um diploma que vai barrar você. Então, se preocupa em se preparar, tá certo? Eu até, viu, Mônica, não estou falando assim, eu até me disponibilizo aí, se alguém quiser falar no meu Instagram lá, segue lá, pergunte que a gente responde com o maior prazer, sem problema nenhum, independente de estar fazendo isso. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma entrevista na rádio, o cara da rádio inventou de dar o meu Instagram, rapaz. Eu passei 3 dias Você vivendo no ficou Instagram. louco. 3 dias eu fiquei no Instagram, mas eu acho que nesse momento a gente precisa se ajudar, principalmente aquele aluno que É. não tem condições. Tá certo? Bom, Eu esse ano letivo tão comprometido, você acredita que o aprendizado ficou como nas escolas? Na pública, que você vai começar agora a aula remota,
5 meses depois de não ter aula, dá para fixar algum conteúdo? Dá para dizer que esse ano letivo não foi perdido ou não será perdido? Mônica, Você, olha, como veja só, professor, hoje eu tenho uma realidade com o ensino médio, né? Eu vou falar a você de duas formas. Algum conteúdo, com certeza, a gente vai ter levado para casa, não tenha dúvida nisso, até porque esses alunos têm uma avaliação nas escolas. E, teoricamente, você vai ter essa avaliação, você vai precisar de nota para passar. Nem que o aluno estude só para ter a nota, mas ele vai precisar. Eu acho que o maior prejuízo, Mônica, eu sou muito. Assim, eu não gosto de falar muito de uma coisa que eu não vivencio como eu vivencio o Enem. Mas eu particularmente, como pai, eu acho que o maior prejuízo vai ser nos pequenininhos. Aluno que está se formando, eu particularmente isso. Eu queria até que se alguém tiver se aí formando falando o quê? sobre. Alfabetizando, essas coisas? Na alfabetização, eu não digo nem, mas eu falo no ensino básico, na verdade, Ah, no sim, sim, fundamental. Eu sim. acho que isso pode trazer um problema, mas é um problema, Mônica, que a gente pode resolver. Pô, a gente vai voltar para o presencial, tenho fé em Deus que a gente vai voltar. Então, a gente voltando, eu acho que o ano que vem as escolas têm que fazer dobrado. Elas têm que pontuar o conteúdo do ano de 2021, mas ela tem que ver o que é que ela vai precisar de 2021, que é base de 2020, que é base para 2021. E isso Ou vai ter que ser seja, feito esse trabalho. fazer nas salas de aula o que você está ensinando aí para os alunos fazerem, revisar. Então, quando ela for dar o conteúdo do ano que vem, buscar um conteúdo desse ano, porque senão, se é base, muitos anos são base para os outros, não são? São. E isso daí serve também para a escola pública, né, Mônica? Eu acho que lá eu vou falar no IFAL para você, aí eu tenho certeza que a gente vai fazer isso lá, não tenho nem dúvida, até pela gestão que a gente conhece aí, o pessoal tem muito boa vontade em fazer tudo do melhor. Eu sou do campus Maceió e o nosso diretor de ensino, Valdir, é um cara que eu diria para você que ele ouve a gente, entendeu? Então eu acho que é muito bom, é muito importante o gestor hoje ouvir com quem está com o dia a dia com os alunos, né? Então ele ouve muito, ele pergunta, e eu tenho convicção, eu tenho 100% de certeza de quem é do campus Maceió, por exemplo, não vai ter prejuízo, porque a gente deve resgatar isso com os alunos para Tá, poder mas ajudar até com a monitoria. esses alunos do IFAL provavelmente têm o último ano lá também para concorrerem com o Enem, né? Ou não? Como é a sistemática? É, Eles já estão com deficiência, muitos, claro, estão estudando em casa, como você disse, enfim, mas a maioria pode não estar assim. 5 meses parado, vem aulas remotas, e como será essa competitividade? Se é que eles participam regularmente do Enem. injusta, né? Assim, vai ser, infelizmente, Mônica, eu vou dizer uma coisa aqui que às vezes a Eles gente. já vão ser eliminados, assim, em tese de cara. Porque eles Eu estão diria em para você que total desvantagem, não? total 100% de desvantagem, mas eu diria para você que é um processo seletivo, na verdade. Eu acho que nesse momento agora a gente tem que agradecer aí que a gente está podendo dar essa entrevista, a gente está bem de saúde. Eu acho que nesse momento agora, eu acho que é fundamental a gente ver isso aí. A gente tem entes queridos aí que tiveram problemas com o Covid. Eu acho que a gente tem que primeiro pensar nisso, em passar esse momento difícil que a gente está vivendo. Sim, mas é E uma realidade depois disso, cruel para esses meninos. demais, demais, demais. Mas, É uma Mônica, realidade cruel. Mônica, essa realidade no ano normal já é cruel para muitos alunos. É. Entendeu? Essa realidade ela já é meio que injusta para muitos alunos. Mas eu penso assim, sabe? Eu acho que se a gente consegue voltar essas aulas remotas, que eu também não sei como é que está a situação do Estado, né? Mas eu creio que também esteja do mesmo jeito. Não, não Não seja. tá, não tava tendo aula, não. Eu fiz algumas Então, lives, não... Tava assim, é, por iniciativa dos professores, etc., fazendo online, com plataforma, quando um professor, um coordenador tinha conhecimento, mas não a coisa, o Estado como um todo fazendo, algumas eu, escolas pontuais. eu até pensei, sabe, Mônica, aí se você puder até me ajudar, aí eu estou falando, pela primeira vez eu estou falando isso para você, que até eu ia lançar isso na rádio também. Por que é que o IFAL hoje não está tendo aula remota? Porque disseram que 30% dos alunos só têm acesso à internet para que Uhum. possa utilizar como aula, não é verdade? E É, eu até pensei em a gente fazer várias aulas, juntar um grupo de professores, independente se existe o meu concorrente ou não,
eu tenho o meu concorrente de matemática, que por sinal é meu amigo também, o Jaguar. De repente a gente juntar um grupão aí para lançar aulas para esses meninos para que recupere o tempo perdido. Pois é. Mas aí a pergunta é, como é que ele vai recuperar se ele não está tendo acesso à internet para ter aula na escola? Como é que Né? ele vai ter acesso a essas aulas? Às vezes não tem nem o equipamento em casa, né? Então a gente vai estar prestigiando a minoria do mesmo jeito, entendeu? Então eu acho que é muito difícil, é um momento muito difícil para aquele aluno. Por exemplo, eu tenho alunos do IFAL que moram em São Miguel dos Campos, numa fazenda que a internet lá é péssima. Então ele não vai ter acesso a hora nenhuma, entendeu? Então é muito difícil, eu acho que aí cabe às autoridades aí a tentar resolver da melhor forma possível e dizer que os professores tenham certeza que estão à disposição para isso. Entendeu? Eu vejo professores aí se virando. Mônica, você sabe que é um professor ter 40 anos de sala de aula e nunca ter pego numa aula de vídeo, nunca ter entrado num Zoom e de repente ter que fazer, ele já mostrou que ele está querendo melhorar, ele está querendo ajudar o próximo. Então, esse momento é muito importante de a gente se juntar. Então, cabe aí ao governo, cabe aí aos órgãos públicos federais e estaduais, até o municipal, tentar se juntar, entendeu? E eu tenho certeza que todos os professores, eu estou generalizando, viu? Todos os professores que forem convidados para ajudar, eu tenho certeza que esses professores vão ajudar. A gente tem 4 minutos só para encerrar, que está faltando para acabar aqui a live, mas eu queria saber uma outra coisa. Você acredita que essa modalidade online, ela vai permanecer depois em concomitância com a modalidade presencial em algumas escolas ou não? Vamos esquecer Peraí, e Mônica, voltar. cortou um pouquinho. Repete, Você Mônica, por favor. acredita que essa modalidade online vai permanecer mesmo com o retorno das aulas presenciais? É uma tendência, digamos, de futuro? Ou se vai esquecer o período de aulas online, aulas remotas, né? Enfim, e vai só ser presencial? Ou isso vai andar em paralelo a partir do ano que vem seguinte? Isso eu vou dizer a você por experiência própria que veio para ficar também. Eu vou dar um exemplo a você. Hoje eu sou muito convidado para dar aula em Arapiraca. E eu realmente não tenho estrutura para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, até porque por conta da minha carga horária aqui. E eu lancei uma turma online. Essa é 100% online com aula ao vivo. E tem a minha presencial, porque quando permitir a gente volta. E eu estou com muitos alunos dos interiores que não têm condições de vir para Maceió. Ou não têm, ou porque não querem vir, entendeu? Então, eu diria para vocês que o presencial, mais uma vez eu repito, ele é insubstituível. Mas vai ter público para o presencial e vai ter público para o online. Ou seja, a gente vai dividir essas fatias. Que bom, né? Mim, aí, eu acho que é um mundo novo. Agora você tem que saber trabalhar o que é o mundo online, entendeu, Mônica? O que você está fazendo, primeiro, dar os parabéns a você pela iniciativa aí. O seu trabalho é magnífico. E o que eu acho é o seguinte, não adianta você ir, por exemplo, é como Mônica, você fizesse uma coisa gravada e jogasse. Eu acho que o ideal é essa troca de ideias. A interação. Isso é um online do futuro. O online gravado, eu não acho que seja uma coisa muito... dá resultado? Pô, tem gente porque que dá. não chega a ser online, né? É um gravado que se joga na rede, em alguma plataforma, mas online é online, é ao vivo, né? Eu acho que o ao vivo presencial veio para ficar. Esse ao vivo que a gente está fazendo, ele veio para ficar. Agora, um recado que eu dou é, minha gente, pelo amor de Deus, não parem de estudar. Seja do concurso público, seja para o vestibular. Vocês têm que botar uma meta na vida de vocês. Como eu coloquei na minha, a Mônica coloca, todo mundo tem que ter uma meta de futuro. Então, se o futuro seu é passar no Enem, então foque no Enem, independente de onde você esteja. É difícil, tudo na vida da gente, tudo no Brasil é difícil para a gente. Para quem trabalha de verdade. Dificuldades. Para quem trabalha de verdade, tudo é muito difícil. Eu tenho que agradecer a você e as pessoas presentes. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Mônica. Muito obrigado também. E um abraço a todos, tá bom? Boa noite, Mônica. Boa noite, tchau.